E é muito louco isso, porque a galera que não acompanhou, mas a gente sentou aqui antes batendo papo sobre vários temas. E a sensação que eu tenho, assim, de falar com você é muito disso, de estar falando com uma pessoa da minha geração, Sim. a mesma linguagem. Então, também rola uma afinidade nesse sentido de ver uma pessoa da nossa geração que está fazendo algo tão interessante, tão Tão importante para o grande, né? Brasil, tão grandioso. Sim. É, você já se deu conta como é a sua reflexão da importância do cargo que você exerce para também para nossa geração, assim, representar aquilo que a gente acredita? Nossa, que pergunta boa, assim. Assim, eu reflito sobre isso sempre, assim, de onde é que eu tô, né? Onde é que eu vim parar? Um pouco de desespero, mas também um pouco de orgulho da trajetória, essa contradição Sim. permanente. Eu fui eleita como vereadora em 2016, na época eu tinha recém feito 27 anos. E eu cheguei na Câmara Municipal sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Não foi uma eleição planejada, eu queria, claro, como todo candidato, ninguém se candidata para brincar, mas não era necessariamente uma eleição possível, porque era sem recurso, sem tempo de TV, sem tempo de rádio, a campanha era uma campanha totalmente militante, sem padrinho político, sem nada. Coisas que eu tenho hoje, por exemplo, na minha campanha, que é fundo eleitoral, você vai me ver na TV, já é uma pessoa conhecida, não tinha nada disso. E eu fui eleita na época com 12.500 votos, foi a menos votada dos 55 vereadores de São Paulo. E de lá para a Câmara Federal foi muito rápido, foram 2 anos, né, como vereadora, e eu fui de 12.500 para 250 mil votos. E É aí agora muito, na né? última eleição foram pouco menos de 230 mil. Por que eu tô dizendo isso? Porque também foi muito rápido, então fui fazendo, acontecendo, mas eu vou pensando no meio do caminho, assim, eu não paro para pensar como um plano, chegar até ali e fazer tal coisa. A vida foi me levando também e eu fui me enfiando e cá estou. Então, por ter sido tudo muito rápido, eu acho que tem a ver com um momento geracional, mesmo um momento histórico e uma questão geracional. Se você falar, você usa as redes sociais bem, você se comunica bem, mas tem a ver com a nossa geração também. Eu não sei fazer política sem usar a rede social. Não é uma turma que já está há mais tempo que teve que incorporar o Twitter, hoje o X, né? Depois a linguagem de redes. Eu comecei a fazer política, é isso, convocando manifestação na época pelo Facebook, que hoje eu já nem entro mais há muitos meses. A equipe até usa, mas eu não mais. Então é isso, eu paro para pensar, mas não dá muito tempo de fazer, de se ver em terceira pessoa, assim, sabe? Você só vai mesmo. E antes de você chegar até esse momento que você está agora, você sonhava em ser política? Não, Ou não? não. Eu me filiei ao PSOL em 2011, na época estudante da FIFELESH. Eu era do movimento estudantil, na verdade, fui do DCE e tudo mais. Mas quando eu me filiei, não era para ser candidata. Tanto que 5 anos depois eu fui ser candidata e eu fiz campanhas de outras pessoas, mas a minha filiação nunca foi numa perspectiva de vou ser parlamentar, presidente da República, qualquer coisa que valha. Era para ampliar o leque da minha atuação militante, porque na época só os temas da universidade já não eram suficientes para o que eu queria fazer de vida mesmo. Então, por isso que foi um pouco cair de paraquedas como parlamentar, porque não era algo possível, assim, para quem não tinha nada, não tinha sobrenome, não tinha dinheiro, não tinha parente na política, não tinha nada. Hoje, o pessoal tem muitas figuras muito conhecidas, principalmente aqui em São Paulo. Bem, o Boulos está em primeiro lugar nas pesquisas, então Sim. a gente está falando de um partido que é grande, conhecido e que pode governar São Paulo. Mas à época era um partido muito marginal, pequeno. A gente tinha 2 parlamentares, um na Câmara Federal, um na Câmara Estadual. E aí ele foi crescendo, eu fui parte desse crescimento partidário, né? Por conta de uma série de questões, acho que por conta de uma coerência programática, né? Ou seja, de não ter virado de chave de uma hora para outra, se manteve na mesma raia, e porque acho que soube apostar na juventude, mulheres, questões LGBT, direitos humanos, e enfim, por aí, uma nova esquerda, eu acho, assim, uma linguagem que se adapta um pouco mais, mas que tem os princípios muito firmes. Acho que essa é a combinação. E quando foi que começou essa vontade de fazer a militância? Quando foi o momento que você falou, cara, tem muita injustiça em vários aspectos? Quando você tomou nota dessas injustiças e
dessa vontade de fazer algo por essas pessoas que sofrem dos mais diversos tipos de sofrimento? Então, eu acho que na minha infância, na minha adolescência, de algum modo eu já me sensibilizava com essas questões, sem ter muita consciência do que significava. Eu sou de Presidente Prudente, que é uma cidade do interior de São Paulo, então lá não Quente, hein? tinha... Muito quente, gente, passa de 40 graus, exatamente, é bem complicado. Mas não tem cultura política militante para os jovens. Os espaços ali eram as rodas de hardcore que eu ia, que era Oportunidade o fixe. espaço underground totalmente. Dead Eu Fish, passei livre. a adolescência ouvindo Dead Fish, Bikini Kill e coisas do tipo. Boa. Foi que eu acho que eu conheci, que era o feminismo. Sem Bikini Kill, exatamente que é uma saber banda, o pra que quem é. não conhece, feita por mulheres. Exatamente. Acho que foi o meu primeiro contato, eu acho, com contestação, assim, da ordem, do status quo, do capitalismo, sei lá. Sim. Mas não era consciente de que isso podia ser uma militância, ou que eu tinha que me envolver na política e tal. Mas foi na faculdade mesmo. Tem uma tradição forte de movimento estudantil e debate político na FEFELESH, onde eu estudei. Então foi ali que as portas se abriram para mim. Eu fico brincando, às vezes eu fiz faculdade, me formei, etc. Mas eu entrei para fazer letras, mas eu saí mais conectada à política mesmo. Às vezes eu vejo umas críticas bem sacanas da extrema-direita, falando assim, esses meninos que entram na faculdade, eles se formam como militantes e não na faculdade. Eu falo, acho que sou eu. Claro, eles fazem de sacanagem para tentar criminalizar a ideia do direito à participação política e de uma coisa que é ótima, na verdade, que é o que o conhecimento te liberta. Você conhece histórias, teorias, causas, você se coloca em movimento. E eles detestam isso. Mas foi esse o caminho que eu tomei, foi na faculdade. Minha família, zero política, ninguém ali nunca participou de nada, e eu me vi apaixonada pelo tema. E eu tô aqui agora. Sabe que eu tenho um amigo que trabalha professor de uma escola particular muito importante, grande aqui de São Paulo, e ele tava me revelando que o dono desse colégio é um cara de direita, enfim, pra caramba, defensor do Ricardo Salles e por aí vai. Nossa Senhora. E aí eu falei pra ele assim, tá, mas pô, você é um cara... Você é praticamente um comunista, dando aula nessa escola. Esses caras, eles sabem que você é de esquerda? Ele falou, cara, sabe, mas assim, se eles forem excluir todos os professores de esquerda, não tem ninguém para dar aulas para eles. Ainda mais de ele falou, até tem uns lá, mas eu nunca conheci um professor de história de extrema direita. Eu também É não. muito curioso isso, né? Porque, né, basta você conhecer um pouco da história, Porque basta você você liberta. que você consegue entender, enxergar por um outro ângulo. É claro que ele falou óbvio que vai ter, daqui a pouco vão mandar, não, tem esse aqui, os Olavo de Carvalho da vida aí e tal.